Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nós estamos analisando o livro Como Ler Livros de Mortimer Adler e Charles Van Doren. Nós estamos no capítulo 4, em que analisamos agora a leitura inspecional. O que se trata da leitura inspecional? É uma leitura que você vai saber o conteúdo daquele livro. Você vai ter uma noção geral desse livro e em seguida você vai partir para uma leitura analítica. Então é uma pré-leitura, uma leitura inicial para você ter uma noção geral do livro. Como se faz essa leitura inspecional? O autor ele coloca duas grandes etapas: a pré-leitura ou leitura de sondagem e a leitura superficial. Nessa pré-leitura ou leitura de sondagem, sondagem sistemática, você vai analisar os tópicos do livro propriamente, para você ter uma noção do que se trata aquele livro. Se vale realmente a pena ler esse livro, porque afinal muitos livros são publicados ao longo do ano e nem sempre você tem tempo de ler todos os livros, são milhões de livros todo ano. Então você tem que ter uns certos critérios para você saber do que se trata o livro e se é o tema que você quer e se é algo que realmente vale a pena ser lido. E nisso o autor coloca basicamente 6 exames que você tem que fazer com relação à pré-sondagem ou à pré-leitura. Primeiro você tem que analisar a folha de rosto e o prefácio, dar uma lida no prefácio, que normalmente tem algum resumo, olhar a folha de rosto, que tem um título, tem maiores detalhes sobre o livro, analisar o sumário, porque você vai ter uma noção da estrutura do livro, como o autor colocou seus argumentos e tudo mais naquele livro, olhar o índice remissivo, que você vai ter noção do quais temas centrais são mais repetidos, são mais tratados naquele livro, olhar a contracapa e a sobrecapa. A contracapa normalmente tem o resumo feito pelo autor daquela obra, ou então indicações de outros autores em relação à obra, o que facilita a sua compreensão em termos do conteúdo daquele livro. Enfim, analisar também alguns capítulos que você considera centrais, você dá uma lida rápida em alguns parágrafos e tudo mais. E em seguida folhear o livro. Você vai dar uma folheada no livro, ver se é realmente aquilo que você quer. Essa é a chamada pré-leitura ou sondagem sistemática, no qual basicamente o autor também recomenda que você dá uma lida no final, tanto no epílogo ou no último capítulo, para você ter uma noção do resumo. Normalmente os autores colocam resumos no epílogo ou então no final do livro. Lembrando que deve ser uma leitura atenta, uma leitura ativa. Você tem que estar sempre atento ao ter o livro em suas mãos para avaliar com essa leitura inspecional. Em seguida, depois de ter feito essa leitura inspecional, essa pré-leitura, você já vai ter uma noção do que se trata o livro. E sabendo do que se trata, agora você vai partir para a leitura superficial. O que é a leitura superficial? Basicamente, você vai ler o livro do início ao fim, de forma rápida, sem parar. Sem nenhum momento você vai ler o livro com maiores detalhes em relação a, por exemplo, dicionário. Se você não sabe uma palavra, você não vai consultar dicionário, você não vai ler notas de rodapé, simplesmente você vai ler o livro do início ao fim sem se preocupar com aquilo que você não conhece. Isso porque você vai focar naquilo que você conhece. Essa é chamada leitura superficial. Você vai ter uma noção geral do livro, lendo ele do início ao fim. Nisso o autor coloca que você não pode se apegar a uma árvore sem ter a noção da floresta. Então, antes de você ler com detalhes cada capítulo, anotando, fazendo um estudo sistemático, vendo os conceitos que você não sabe, você primeiro tem que ter noção do todo, noção do geral daquele livro. Então, por isso é interessante fazer uma leitura superficial aí do livro. Em seguida, o autor fala sobre a velocidade da leitura. Qual a velocidade que você tem que ler esse livro? Basicamente, ele coloca que muitos livros eles não merecem ser lidos. A grande maioria dos livros não merece ser lidos, segundo o autor Mortimer Adler. Isso porque são várias publicações e muitas delas ou comentam livros já publicados, ou não trazem grandes inovações, ou são livros superficiais. Então, muitos livros não valem realmente serem lidos. Então, por isso que tão poucos livros são realmente clássicos. E alguns devem ser lidos rapidamente. Existem livros que você realmente pode ler aí de forma rápida para você ter as informações ali daquele livro. E outros livros, que são poucos livros, que é justamente o tema do livro, Como Ler Livros, são os poucos livros que devem ser lidos
com baixa velocidade. Esses são normalmente os livros mais difíceis, os livros clássicos e aqueles que te levam a um patamar mais alto de entendimento. Então são esses três tipos de velocidade. Alguns não merecem ser lidos, alguns merecem ser lidos rapidamente, outros merecem ser lidos com baixa velocidade. Então o autor diz que depende do que você vai querer em relação àquele livro. Lógico que livros clássicos não devem ser lidos com uma rápida leitura, enquanto que outros livros práticos podem ser lidos de forma rapidamente. Então vai depender do que você pretende em relação ao livro. Em seguida, o autor fala sobre fixações e retrocessos. Como assim? Muitas pessoas, quando estão lendo, elas não conseguem fixar propriamente as palavras e têm que voltar ao texto, voltar à leitura. E nisso o autor dá uma dica de que quando você volta a reler o parágrafo, isso não é um bom sinal, né? Você não deve reler os parágrafos. Então, por isso é interessante que você use uma caneta e, ao pegar essa caneta, você vai acompanhando aquele texto, de modo que isso vai treinar a sua leitura de uma forma mais apropriada e chegar um momento que você vai entender mais os parágrafos sem precisar voltar no texto, né? Isso é uma dica bem valiosa. E ele diz que isso também vai ajudar você a melhorar o seu nível de leitura, de rapidez de leitura, né? Porque algumas pessoas realmente leem muito devagar e precisam acelerar aí a sua leitura. E nisso ele faz o seu pequeno elogio aos cursos de leitura dinâmica, que servem para acelerar a sua leitura, né, e não basicamente a sua compreensão. A ideia de ler um livro, ele quer dizer que você tem que entender o que o livro diz, né, basicamente dizer do que se trata aquele livro. Os cursos de leitura dinâmica, eles não têm esse foco da compreensão, eles têm o foco da sua leitura rápida. Então é por isso que é interessante fazer aí uma análise em relação ao que você pretende. Se você quer ler de maneira rápida, mas se você quer realmente entender o livro e aprender o livro, você tem que fazer uma leitura analítica, que é uma leitura mais lenta, é uma leitura que desempenha muitas funções, especialmente a função de compreensão. Então, se você quer realmente assimilar o livro, é uma leitura devagar realmente, né? Existe ainda a breve ideia de que você tem que fazer os seus resumos, fazer suas análises em relação ao livro, para depois chegar à leitura sintópica, né, que é a leitura mais dificultosa, a leitura mais difícil e que já está um nível muito alto em relação a tipos de leitura. Então, em resumo, nenhum livro deve ser lido mais lentamente do que merece, né? Você tem que ler o livro conforme ele merece, conforme as circunstâncias que ele merece. Nenhum livro deve ser lido mais rapidamente do que seu aproveitamento e compreensão exigirem. Conforme o nível daquele livro, você vai ler ele devagar ou mais rapidamente, conforme for a necessidade aí. Então não tente entender todas as palavras numa leitura superficial. Não tente ler o livro, as notas de rodapé e entender os vários conceitos que estão lendo, que você está lendo e tudo mais. Apenas numa segunda leitura, numa segunda vez, é que você vai se ater a esses conceitos e a esses pormenores de nota de rodapé e tudo mais. Então, são basicamente dois estágios da leitura inspecional. Primeiro, a sondagem, né? Olhar o livro, os títulos, os resumos que tem do livro, etc. E segundo, a leitura inspecional, a leitura superficial, onde você vai ler o livro do início ao fim, sem se preocupar com os conceitos. Então esse é o quarto capítulo do livro de Como Ler Livros, de Mortimer Adler. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe nos comentários o que você achou do vídeo e se tem alguma sugestão. Muito obrigado pela atenção, até mais.